Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Bianca Patati, do blog Livros do Coração, e hoje a nossa videoresenha vai ser dupla. Sim, porque eu vou falar dos 2 primeiros volumes da trilogia De Repente, da autora nacional S. Miller. O primeiro volume, De Repente, O Destino, essa é a capa já da segunda edição. E De Repente, Obsessão, que é o segundo volume da trilogia, lançado recentemente. Bom, no primeiro livro, a gente vai conhecer a história da Sophie. Ela é uma moça brasileira que sofreu muito na adolescência, porque ela foi vendida pela mãe para um pedófilo. Então, ela é vendida para essa pessoa, para esse homem, esse monstro, que maltratava ela. E num dado momento, ela consegue fugir desse algoz. E aí ela conhece um turista americano chamado Neil White. E ela pensa que a vida dela vai se transformar num mar de rosas. Porque ele é lindo, ele é bem sucedido, ele a trata muito bem, ele acha que ela vai viver um perfeito conto de fadas. Passado algum tempo, ela descobre que o grande conto de fadas que ela achou que viveria, na verdade, é outro pesadelo. E, novamente, a Sophie se vê obrigada a fugir. Então, ela arquiteta todo um plano e consegue fugir do Neil. A partir daí, ela vai se tornar uma dançarina exótica de um cabaré burlesque, se eu não me engano. E nesse cabaré, ela vai conhecer o Adam Collins, que é um empresário britânico. E aí sim, com muito receio, com muito medo, mas com muita insistência do Adam, ela começa a ruir as barreiras que ela construiu ao redor do coração dela e consegue se aproximar do Adam. E eles começam um relacionamento. Mas, quando finalmente, depois de todo essa rede de sedução e de conquista que o Adam monta para conseguir ficar com a Sophie, eis que o Neil volta para atormentar a vida do nosso casal. E aí é o grande X do livro, que é o retorno do Neil White para a vida da Sophie, que vai criar aí um monte de problemas e perigos e vai trazer todo aquele clima de perigo, de mistério para a vida do nosso casal. Da história é o que eu posso contar. Agora eu vou falar um pouquinho da narrativa da autora. Bem, a S. Miller ela consegue criar uma história muito dinâmica, muito fluida e, ao mesmo tempo, muito intensa, porque você não consegue largar a história. Quando você começa na história, você não consegue largar, porque é um acontecimento atrás de outro, é uma situação melhor do que a outra, é aquele clima de sedução do início ao fim. Claro, como a gente está falando de uma literatura hot, muitas cenas quentes, sensuais, sexuais, sempre permeada de muito romance. Os personagens, como eu falei, são muito intensos e apaixonantes. Os diálogos são muito bem construídos. A história é muito coerente. Eu não vejo nenhuma falha, nenhuma brecha. E algumas brechas que você vai perceber, na verdade, estão ali com um propósito.
porque são revelações que vão se desenrolar no próximo livro. Como eu disse, é uma trilogia. O primeiro volume da trilogia, ele termina de uma forma arrebatadora. Confesso que quando eu terminei de ler, eu fiquei em cólicas pela continuação e ela ainda não estava disponível. E a respeito do exemplar impresso, a capa linda. Eu confesso que ainda gostei mais da segunda capa, da segunda edição, do que da primeira. Retrata bem aí as vestes da Sophie nas apresentações do cabaré onde ela estava trabalhando, quando o Adam a conhece. A revisão muito boa. A diagramação é linda, cheia de pequenos detalhes que fazem a diferença para quem é chegado num belo exemplar impresso. Tenho certeza que você vai curtir. A autora ainda presenteia a gente com uma playlist de primeira linha, que ela ainda coloca aqui listada no final do livro. As páginas são amareladas, a fonte muito boa. A diagramação é muito bonita. Eu gostei muito das escolhas, das marcas d'água, dessas páginas escuras, que é como se fosse um livreto mesmo aqui inicial, com os agradecimentos, com as dedicatórias. Então, nota 10 para o livro impresso, amei, amei. Classificando a história aqui pela nossa classificação do blog, certamente leva 5 corações. Eu realmente gostei muito da história e indico. Bom, agora eu quero falar do segundo volume, que é o De Repente Obsessão, mas eu devo alertar que aqui existe um grande spoiler. Então, se você não curte spoiler, eu espero que você tenha gostado da videoresenha do nosso primeiro volume e eu sugiro que você pare o vídeo por aqui, ok? Se você gostou, dê um joinha e siga o canal Livros do Coração no YouTube. Oi, pessoal, voltei. Vou falar agora sobre o segundo volume da série. Como eu já alertei inicialmente, é um spoiler do primeiro volume. Então, novamente, eu reitero, se você não quer spoiler, para de assistir o vídeo aqui, ok? Bem, no segundo volume, no primeiro volume, a gente sabe que o livro acaba com a Sophie sendo raptada pelo Neil. Então, o segundo volume, ele parte de onde a história do primeiro terminou. Então, a Sophie está na mão do Neil e ela não sabe o que aconteceu com o filho dela. Nesse segundo volume, a história é praticamente do Neil. Porque aqui, nesse segundo volume, a autora ela vai desvendar muito dos mistérios dos segredos e dos mistérios que envolvem a vida do Neil. Ela vai desenvolver esse amor obsessivo que o Neil tem pela Sophie, porque o livro inteiro, o Neil, ele tá naquele embate que ele ama e odeia a Sophie ao mesmo tempo. Ele é completamente apaixonado, obsessivo por essa mulher, mas ele tem o grande trauma de ter sido abandonado por ela, porque desse amor doentio que ele tem, ele não entende que a forma de amor dele e os negócios escusos que ele pratica, né? Esse mundo do subcrime que ele está envolvido, é um limite ali para a Sophie. A Sophie não quer se envolver nisso. E é por isso que ela foge dele no primeiro livro, né?
Mas no segundo livro, a autora vai contar mais sobre a vida do Neil, vai contar por que ele é assim. Ela vai contar a história dele desde os tempos de garoto, o que transformou esse cara nisso, por que ele tem esse coração endurecido. E o Neil, do jeito dele, ele ama a Sophie. E da forma dele, ele tenta o livro inteiro reconquistar o amor da Sophie. Ao mesmo tempo, o Adam está usando todos os recursos dele para localizar a Sophie e tentar resgatá-la do Neil. Eu também não posso falar mais muito da história. Esse livro ainda não é o final da trilogia. E da mesma forma como o primeiro, o segundo também termina de uma forma muito dramática. E mais uma vez a autora, eu acho que ela gostou desse gostinho de deixar o leitor louco, porque eu terminei a leitura desse segundo livro xingando ela, porque eu queria muito, muito, muito desfecho dessa história, que vai acontecer no terceiro e último volume da trilogia, De Repente, para Sempre. A história segue a mesma narrativa, contada a partir da perspectiva da Sophie, contada a partir da perspectiva do Neil e também a partir da perspectiva do Adam. A mesma carga sensual, a mesma história fluida, altamente intensa, sensual. Você não consegue largar, eu acho que é um traço já da escrita da S. Miller, agarrar o leitor, acorrentar ele do início ao fim. E realmente ela conseguiu. Eu achei interessante porque essa história ela traz muitos questionamentos éticos e morais. Até onde você pode chegar por uma vingança? Até onde você consegue perdoar? Quais são os limites do ser humano? Como grandes feridas conseguem nunca se cicatrizar? E eu acho que é por aí. Eu acho que a palavra que eu definiria aí essa trilogia é intenso, porque essa trilogia é realmente muito intensa. Você mergulha ali na história de tal forma que tem que respirar quando termina. Altamente recomendável. Na minha classificação aqui do blog, 5 corações. Louca pela terceira história, pelo terceiro volume da série, que tem previsão de lançamento para a Bienal de São Paulo agora em 2016. Bom, fica aqui a minha dica. Trilogia De Repente, da autora S. Miller, primeiro volume e segundo volume. De Repente, o Destino, De Repente, Obsessão. Eu espero que vocês tenham curtido a resenha. Se eu deixei de comentar alguma coisa que você acha que eu deveria ter comentado, usa aqui os comentários do vídeo. Conta pra gente, vai ser super legal ter esse feedback de vocês. Curtam, compartilhem, assinem o canal do blog Livros do Coração. Essa foi a minha dica da semana. Até a próxima. Fiquem com Deus. Leiam muito, leiam sempre. Tchau!